Ô Edu, eu tô vendo aqui, o juizão conseguiu ser unanimidade, né? A imprensa de São Paulo também tá descascando o árbitro, que ele teria prejudicado o Corinthians. E nós concordamos no primeiro tempo, o Lianco escapou por um erro dele, árbitro ter sido expulso ainda no primeiro tempo, né, Edu? Sem dúvida. Primeiro, Thiago, depois de um jogo tão ruim, receber esses elogios do torcedor, do ouvinte da Itatiaia, isso é muito gratificante. A gente trabalha por isso mesmo, dedicação, muito estudo, para tentar passar para o ouvinte, para quem está ligado na Itatiaia, de maneira mais clara, mais simples, o que a gente enxerga, o que a gente vê dentro do campo e no dia a dia. Muito obrigado aos elogios dos dois torcedores, fiquei muito satisfeito mesmo e agradeço em nome de toda a equipe da Rádio Itatiaia, que a gente sozinho não faz nada. Eu conto com a colaboração de todos os colegas na maior rádio do Brasil. Mas voltando a falar do jogo, o árbitro foi muito mal, cara. Muito mal. Foi disparado o pior do jogo em um jogo muito ruim, cara. 42 faltas na partida, 24 do Atlético, 18 do Corinthians. Sim, o árbitro prejudicou o Corinthians. O Lianco deveria ter sido expulso ainda no primeiro tempo. Deveria ter recebido o segundo cartão amarelo. E aí não é lance de VAR. O erro foi do Rafael Klein dentro de campo. Ele errou muito também, prejudicando o Atlético na partida. Iria expulsar o Rubens de forma injusta, porque o primeiro cartão do Lianco foi exatamente no lance igual à falta do Rubens, e ele deu o amarelo, e depois ele deu o vermelho pro Rubens. Então o senhor Rafael Klein, ele foi mal e ele atrapalhou um jogo que já foi ruim, em que o Atlético teve muita dificuldade. A primeira metade do primeiro tempo foi do Corinthians, em termos de posse de bola. O Atlético não conseguia sair jogando, mas o Corinthians não conseguia criar. Na segunda metade do primeiro tempo, o Galo equilibrou. As duas equipes criaram duas chances claras cada uma e perderam essas chances. A mais clara do jogo é a do Rony, que perdeu um gol feito praticamente dentro da pequena área, mas tem mérito do Hugo Souza, que fez um defesaço. E, cara, o segundo tempo foi de chorar, Thiago. Se eu tô falando de 4 chances, 2 para cada um, que aconteceram no primeiro tempo, o segundo tempo foi ruim. Mas foi ruim pra caramba. Mas qual a explicação pra um jogo tão ruim, Edu? Porque a gente tava com a expectativa lá em cima. Aí o Corinthians anuncia que vai poupar. Tira aí seus principais jogadores. Aí, bom, hoje vai dar Galo. O Galo vai ganhar. E o Atlético, honestamente, não fez por onde, né? Eu acho que o jogo foi ruim muito em função do mau jogo, do mau desempenho do Atlético. O Atlético não jogou bem. E o Corinthians, com um time bem mesclado, com seus principais jogadores fora, fez o que podia. Até acho que o Corinthians entregou mais do que eu tava com expectativa quando eu vi a escalação. E o Atlético não fez um grande jogo. O Galo teve muita dificuldade para ultrapassar a última linha defensiva do Corinthians. Um jogo muito físico, tanto que o Cuca muda, coloca o Júnior Santos, o Igor Gomes. Acho que o Igor entrou bem no segundo tempo. É impressionante o Igor Gomes, né? Ele quando entra, ele geralmente entra bem, mas quando começa o jogo, não começa bem, por isso não vira titular do Atlético em temporada nenhuma desde que chegou. É um jogador que geralmente entrega mais entrando, é um jogador de segundo tempo, vamos dizer assim. Mas eu acho que o jogo foi ruim pelo mau jogo do Atlético. O Galo não jogou bem. O Galo teve muita dificuldade em defender no primeiro tempo, em criar na segunda etapa, mesmo com as alterações. Cara, dos piores jogos que eu vi no Campeonato Brasileiro até aqui, esse Atlético 0, Corinthians 0. Acho que o placar faz jus ao que aconteceu no jogo. Talvez um 1-1. Acho que o empate foi bastante justo para duas equipes que produziram pouquíssimo na partida. Mas o grande derrotado com esse empate é o Atlético, que estava com seu time principal, a ausência apenas do Coelho, jogando em casa com quase 40 mil pessoas. O Atlético deixa pelo caminho 2 pontos. O Corinthians, ele pode reclamar, e com razão, porque ele poderia ter jogado um segundo tempo inteiro com um jogador a mais. Não fosse o erro do árbitro da partida. E aqui eu tô sendo justo. Se tivesse sido o contrário, a gente ia estar aqui descendo o cacete no árbitro, mas o maior prejudicado pela arbitragem hoje foi o Corinthians. Mas a arbitragem desagradou os dois, porque o Rafael Klein foi muito ruim, muito mal no jogo para os dois lados. Mas o lance capital foi o não segundo amarelo do Lianco e a não expulsão do zagueiro do Atlético. Enfim, Thiago, a gente está falando aqui de um jogo muito mal jogado essa noite na Arena MRV, e sendo muito sincero, o 0-0 traduz muito bem tudo que a gente viu essa noite aqui, do árbitro aos 2 pontas esquerdas. Que jogo ruim.